Hoje vou estar falando sobre Mateus, dos versículos 13, 47 e 52, onde a gente lê a parábola da rede com destaque sobre o inferno. A mensagem vai ser pregada na Igreja Rossana amanhã, dia 23 de agosto de 2020. Então, eu vou fazer três perguntas a respeito da parábola que tem a ver com a parábola. A primeira pergunta é: qual é o centro do evangelho? Qual a mensagem principal do evangelho? O que o evangelho tem a ver com o inferno? E como se comporta aquele que aceitou a palavra, que aceitou o evangelho, tá? Então vamos a primeira pergunta: qual é o centro do evangelho? Eu vou tentar colocar aqui de uma forma simples aquilo que eu acho que todo cristão sabe, né? O homem é pecador, separado de Deus, inimigo de Deus. Então, eu pessoalmente, eu nasci pecador, separado de Deus, buscando o meu próprio interesse. Não é natural que uma pessoa busque glorificar o Senhor. Isso não faz parte de um ser humano normal, natural. Naturalmente, todo homem busca o seu próprio interesse, é egoísta. É, Isso é o homem natural, pecador. Ele não tem amor nenhum pelo seu próximo, muito menos ainda amor por Deus. O homem ele quer se exaltar, ele busca o homem natural, ele busca a sua própria honra e glória. Ele é inimigo de Deus. Nós cremos que Jesus é o Messias prometido, Messias ungido. A própria palavra Jesus significa Jeová salva, tá bom? Jeová salva. Quem salva não sou eu que me salvo. Quem salva é Jesus, Jeová que me salva através de Jesus. Deus me salva através de Jesus. Por que isso? Porque Jesus morreu pelos meus pecados. Eu sou pecador. Eu busco o meu próprio interesse. Eu sou inimigo de Deus. Para que eu me torne amigo de Deus, é necessário que haja a punição dos meus pecados. Eu sou pecador, é necessário que estes pecados sejam punidos. E estes meus pecados são punidos através de Jesus. Jesus foi crucificado na cruz. Ele foi crucificado na cruz. Todo cristão entende que é, que Jesus ele foi crucificado, ele morreu no lugar daquele que crê nele. É assim que eu entendo que todo cristão entende. Então, o que é o Evangelho? As boas novas, né? As boas novas envolvem essa ideia de que Jesus nos salva dos nossos pecados. As boas novas chamam o homem a se arrepender, né? E a crerem que seus pecados são perdoados através de Jesus e a viver uma nova vida com Cristo, tornando amigo de Deus. Então, o Evangelho ele leva esta mensagem. É uma mensagem que aos ouvidos de uma pessoa pode ser bastante ofensiva. Você é pecador e precisa de um Salvador. Você precisa de Jesus. É uma mensagem que leva uma pessoa a se arrepender. Então por exemplo, eu ouvindo essa mensagem, a mensagem do Evangelho, eu me arrependi, né? Eu creio que os meus pecados eles foram perdoados através de Jesus e o que eu creio é que eu passei a viver uma nova vida com Jesus. Jesus ele está no meu coração. E aí eu que era inimigo de Deus passei a me tornar amigo de Deus. Este é o centro do Evangelho. Por exemplo, Jesus não chamou para eu viver uma vida que eu quero viver ao meu bel prazer. Jesus me chamou para que eu viva uma nova vida com Cristo. Jesus habitando em mim. É de se esperar que Jesus habitando em mim, ele vai me transformando, ele vai retirando os meus pecados e ele vai me colocando cada vez mais, vai me tornando cada vez mais santo, cada vez mais separado para o Senhor. É isso que acontece com aquele que crê, certo?
Então, vamos ver o que isso tem a ver então com a parábola que a gente vai ler hoje, né? Então, em Mateus 13:47, o reino dos céus ainda semelhante, ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda a sorte de peixes. Quando está cheio, os pescadores a puxam para a praia, então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os peixes ruins. Então vamos supor que aqui está o mar. Então, é, eu vi comentários a esse respeito. Essa rede aqui não é uma pequena rede, é uma grande rede, é uma rede de arrasto, tá? Então tem comentários que dizem que em uma versão eu teria assim dois barquinhos e eles lançam a rede. Tá, aqui está o mar aqui, os barquinhos estão no mar aqui, certo? Eles lançam a rede está aqui debaixo do mar. E, e eles vão arrastando essa rede. E aí você tem os peixinhos. E aí tudo quanto é peixinho, tudo quanto é coisa vai sendo pega na rede. Isso aqui é uma ideia. O John MacArthur falou é bem parecido com isso. Você coloca aqui uma estaca na praia e aí você coloca um barco aqui no mar. E aí você arrasta aqui a rede daqui até o barco. Então você fica aqui com a rede aqui, formando uma parede, né? Uma parede. Aí o barco ele sai daqui, vai caminhando em direção à praia, arrastando essa parede, essa rede, pegando tudo quanto é coisa. Ele pode pegar, por exemplo, algas que estão no fundo do mar, ele pode pegar peixes, pode pegar, faz conta que tem uma estrela do mar, pode pegar qualquer bicho que está aqui, ele vai pegando as coisas e aí quando a rede chega aqui na praia, tem um monte de coisas, um monte de seres aqui grudados na rede. Aí os pescadores vêm, eles se assentam aqui do lado da rede e começam a escolher os peixes bons e os peixes ruins. Eles começam a separar os peixes bons e os peixes ruins. Então, vamos por aqui nesse balde aqui vão os peixes bons e nesse outro balde aqui vão os peixes ruins. E eles vão separando os peixes bons e os peixes ruins. Então, qual que é o centro do evangelho? Continuando, né? O reino de Deus é como o evangelho que chama as pessoas a Cristo. Então, o reino de Deus é como uma grande rede de arrasto que vai apanhando tudo. Então, tem pessoas que estão ouvindo o evangelho e estão aceitando, tem pessoas que não estão ouvindo o evangelho e não estão aceitando, tem pessoas que começam a, a mesma a frequentar uma igreja, mas se afastam da igreja, se afastam de Deus também. Tem pessoas que começam a ler a Bíblia e daí não acha mais interessante. Tem pessoas que se motivam e se desmotivam rapidamente. Tem pessoas que ficam, digamos que perseveram, né? Outras pessoas perseveram no Evangelho, continuam firmes. Acontece de tudo. Tem pessoas, então, tudo quanto a gente vai sendo arrastada, vai ouvindo o Evangelho e vai reagindo de formas diferentes ao Evangelho que está sendo pregado, as boas novas que estão sendo pregadas, né? E o que o Evangelho tem a ver com inferno, né? Porque, bom, então vamos continuar lendo. No versículo 49. Assim acontecerá no fim desta era. Ou seja, entre o momento que Jesus está falando até o momento em que Jesus volta, né? Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então eles lançarão os perversos, na fornalha ardente,
onde haverá choro e ranger de dentes. Essa expressão onde haverá choro e ranger de dentes se repete várias vezes no Velho Testamento, se não me engano, 7 vezes, tá? Acho que talvez, bom, se repete várias vezes dentro do Novo Testamento. Haverá choro e ranger de dentes, aqui se referindo ao inferno. Então, o inferno aqui é uma fornalha ardente, né? Então, vamos imaginar aqui um lugar aqui com um fogo enorme, né? E pessoas sendo queimadas aqui no inferno. E as pessoas aqui que estão queimando aqui no inferno, né? Elas choram e rangem os dentes, certo? Bom, o que tem isso a ver com inferno? Quem falou sobre inferno fui eu, pessoal. Fui eu que falei que de inferno? Não. Quem falou sobre inferno foi Jesus em Mateus, agora capítulo 13. A gente já viu várias ocorrências de inferno no Evangelho de Mateus, na Bíblia, várias ocorrências de inferno. Jesus falou muitas e muitas vezes sobre inferno. Tem muita gente que fala assim, que Jesus era um homem bom, né? E amava todo mundo. E tem gente que nunca leu a Bíblia e não entende o quanto que Jesus falou sobre inferno, tá? Jesus falou várias e várias vezes sobre inferno. Bom, o que tem a ver o Evangelho, né? Essa chamada das pessoas com o inferno? Porque é meio estranho Evangelho e inferno. Quer dizer, é estranho no mundo de hoje, onde as pessoas estão ouvindo umas mensagens, eu diria, um pouco deturpadas, né? Então, no mundo hoje, temos um grande foco assim que Deus é amor, que Deus é misericordioso, Deus perdoa todo mundo. Bom, tem gente que fala assim, que se refere a Deus como o cara lá de cima, que é legal. Assim, como, bom, as pessoas estão toda hora se referindo a Deus assim de uma forma bastante assim, como se Deus fosse, como se fosse um Papai Noel, né? Assim, sabe, o Papai Noel que dá presentinho para todo mundo, ama todo mundo, talvez, dá presentinho para todo mundo. E as pessoas focam bastante nessa ideia de que Deus é amor, é misericordioso, é amor. Isso bom, mas eu também faria isso. Se eu fosse pregar e estou falando com outras pessoas, eu na minha cabeça, se eu for falar de Deus, é muito mais fácil, bonito, é muito mais agradável, né? Eu falar para outras pessoas que Deus é amor. Nossa, é muito mais simpático, né? É simpático para mim, é simpático para quem ouve, né? Então é uma mensagem que cai bem no mundo de hoje. A gente que não quer ter inimigo, né? Eu não quero ter inimigo, não quero ter ninguém de inimigo. Então, se eu for falar de Deus, eu sempre falo que Deus é amor, que Deus ama a pessoa. E de fato Deus ama, não estou falando que Deus não ama, isso é verdade. Mas o problema está em que talvez eu fale, posso até eu estar errando nisso mesmo, né? Eu posso até falar demais que Deus é amor e não falo nada sobre inferno. Por que eu estou falando sobre inferno agora? Porque a gente está lendo a Bíblia, né, sequencialmente. E aí a gente cai num texto aqui sobre inferno, então eu sou obrigado a falar sobre inferno. Eu naturalmente, assim, querendo ser simpático com as pessoas, eu não faria isso, tá? Mas está na Bíblia e a gente está seguindo e é por isso mesmo que a gente está seguindo, assim, a palavra, a gente está seguindo a palavra de Deus, capítulo a capítulo, né? Versículo a versículo, a fim de que a gente não perca a mensagem do Senhor. Quer ela seja simpática, quer ela seja antipática. A gente vai estar falando, eu vou estar falando o que está escrito na Bíblia. Quer as pessoas gostem, quer as pessoas não gostem. Por isso que eu estou me forçando aqui a estar lendo o Evangelho, né, segundo São Mateus, versículo a versículo, tá? Mas aí muitas pessoas têm essa pergunta: como um Deus de amor pode colocar pessoas no inferno? Não combina, Deus ama todas as pessoas. Um monte de gente pensa isso.
Principalmente, sim, como, digamos, a maioria das pessoas, digamos assim, que não frequenta a igreja, não lê a Bíblia, não tem contato com a palavra de Deus, então um monte de gente pensa isso. Deus, ele ama todas as pessoas, e se Deus ama todas as pessoas, ele não vai colocar ninguém no inferno. É isso que todo mundo pensa. Aliás, tem muita gente que pensa assim, não existe inferno. Isso daí foi uma invenção dos líderes religiosos para causar medo nas pessoas e elas obedecerem eles. Sei lá, o pessoal inventa um monte de teoria, né? Mas está escrito na Bíblia, não dá para escapar disso. Jesus falou, né? A gente não pode escapar disso, tá bom? Bom, então vamos continuar então. Deus, ele é justo, tá? E eu creio na justiça de Deus. Então o que significa que Deus é justo? Imagina então se pega uma pessoa que tenha estuprado diversas mulheres e tenha matado depois do estupro, tá? Bom, já teve vários casos assim de certas pessoas que fizeram isso. E o cara é um serial killer, né? Ele vai matando um monte de mulheres, fazendo atrocidades. Bom, então uma pergunta. Se seria justo então que essa pessoa ah, fosse perdoada das suas inúmeras atrocidades, né? E bom, faz conta que um pai perdeu uma filha, né? Por causa de um bandido, de um monstro que fez uma atrocidade com a sua filha. O que esse pai ele quer? Vocês acham que esse pai vai querer tratar bem esse animal? Seria ofender animal? Esse monstro que fez isso com sua filha? Vocês acham que que seria justo uma pessoa praticar crimes hediondos e sair impune? Bom, quer dizer, vocês acham que isso é bonito? Vocês acham que isso é justo? É óbvio, pessoal, é óbvio que isso não é justo. É óbvio, a gente vive em um país onde não existe a pena de morte, mas é óbvio que essa pessoa deveria ser morta, pessoal. Isso não tem. Eu estou falando biblicamente falando, não estou. É só ler a Bíblia que você. Quer dizer, se você duvida que isso está escrito na Bíblia, leia a Bíblia, leia o Velho Testamento, vai ver como que é a lei e tenta entender um pouco o que Moisés falou e você vai acabar entendendo que essa pessoa deveria ser punida e exemplarmente punida, deveria ser morta. E talvez muito pior que morta. Por exemplo, vamos pegar o Hitler, vai. Vocês acham que o Hitler ele deveria ser perdoado de seus pecados? Ele matou milhares e milhares de pessoas, milhares de judeus. Então o Hitler, né, já que Deus é bom e Deus é misericordioso, então Hitler deveria ser perdoado dos seus pecados e todos os judeus deveriam, o povo judeu deveria encarar então, sim, que ele nem deveria exigir restituição dos crimes que foram feitos contra ele. Não, tá errado, pessoal, tá errado. E isso não é justiça. Mas agora pega você, vai, vamos falar de você mesmo, tá? Se você está dirigindo o carro, está no trânsito de São Paulo, um cara te dá uma fechada, aí o que você faz? O que você faz? Você perdoa ele, né? Como Deus é amor, né? Você também é amoroso, né? Você perdoa ele e você não faz nada. Não, não, não. Você provavelmente você vai pegar e vai ficar por conta com a pessoa, vai. Eu não estou falando que isso é injusto, talvez seja justo, dependendo de como, se essa fechada aí que o cara te deu foi proposital, né? É normal que suba o sangue e você fique com raiva da pessoa, é normal isso, pessoal, nossa, é normal isso. Deus é justo, tá? Deus é justo. Mas para que Deus possa perdoar o pecador, é necessário que alguém pague o preço dos pecados. Entenderam? Por exemplo, voltando ao caso daquele pai que teve a sua filha morta, assassinada por um monstro, vamos supor que esse monstro
vai ser perdoado por Deus. E aí fica tudo por isso mesmo? Quer dizer, a filha foi morta e fica tudo por isso mesmo? É necessário que haja punição, pessoal. É necessário que haja punição. Por isso que houve aqui o sacrifício de Jesus. Houve o sacrifício de Jesus. Então, o sacrifício de Jesus, né, Jesus, ele é o Salvador, ele é o Salvador que entregou a sua vida por mim. Então, vamos supor, eu sou o monstro que cometi coisas, eu não estuprei ninguém, tá? Mas de certa forma, eu sou o cara eu sou o pecador, e os meus pecados só podem ser perdoados porque Jesus foi crucificado em meu lugar. Jesus morreu no meu lugar. Os meus pecados foram pagos, não por mim, mas por Jesus, tá? É assim que todo cristão deve entender. Então é essa ideia de que Deus é amor e não existe punição, é uma grande mentira, tá? Jesus, Deus, ele é justo a ponto de sacrificar o seu próprio filho para que outras pessoas, né, sejam perdoadas. Quem que é perdoado? Então, aqui está a cruz. É perdoado aqueles que estão crendo em Jesus, que olham para o Senhor Jesus e entendem que ele foi crucificado no seu lugar. Então, uma outra pessoa que está por aqui e não olha para Jesus, não entende isso, está olhando para as coisas do mundo, ele não é perdoado dos seus pecados. Ele vai para o inferno. Entenderam o que o Evangelho tem a ver com o inferno? Não sei se está claro. Está claro? O Evangelho tem tudo a ver com o inferno. Tudo a ver com o inferno. Nós só vamos para o céu por causa do Evangelho, por causa das boas novas. Porque Jesus foi crucificado em meu lugar. Isso é Evangelho, é as boas novas que me livram do inferno. Tá? Então, o que o Evangelho tem a ver com o inferno? Tem tudo a ver com o inferno. Só existe salvação para aquele que olha para Jesus, certo? E existe o inferno, a perdição, para aquele que não olha para Jesus, tá? Então, vamos continuar aqui falando então sobre inferno. Jesus, ele falou que o inferno é o lugar de choro e ranger de dentes, ou seja, é um lugar de sofrimento. Imagina uma pessoa estar no inferno e rangendo os dentes, né? Chorando e rangendo os dentes, sofrendo. Não é um lugar bom. É um lugar de desespero. O que é desespero? O desespero tem muito a ver com falta de esperança. Então vamos supor que uma pessoa está no inferno, entende que fez algo errado e daria tudo para voltar no passado e consertar aquele erro. Mas já está tarde demais, ele já está no inferno, ele não creu em Cristo. Apesar de ele... Por exemplo, Judas é esse caso, tá? Apesar de Judas ter entendido de que ele cometeu um grande pecado, ele não depositou a sua esperança em Cristo, ele não olhou para Jesus. Então ele foi para o inferno, apesar de ele ter entendido que ele fez alguma coisa extremamente errada. O inferno é esse lugar de desespero. Então tem, por exemplo, pessoas... Eu diria que muitas pessoas se matam porque elas estão extremamente angustiadas, elas estão num estado de total desespero, não existe esperança, a pessoa não vê saída para nada, então ela se mata. O inferno é esse lugar, só que a pessoa está lá e não consegue se matar. Ela não encontra alívio, né, para esse sofrimento, né? Quando a gente fala aqui em ranger os dentes,
Então a gente pode falar também que ela range os dentes por causa de desespero ou porque a pessoa tem raiva, tá? Quando uma pessoa está com raiva, ela não range os dentes. Então, aí a gente pode entender também que são os rebeldes, né? Os rebeldes são aqueles que se opõem ao Senhor. Então, os rebeldes, eles rangem os dentes contra o Senhor com raiva, com ira contra o Senhor. Mas digamos, eles nunca vão ter a sua, digamos, ira satisfeita ou coisa assim. É uma ira, um ranger de dentes, é uma raiva contra Deus. E essa raiva nunca passa. E imagina uma pessoa ter raiva e ela nunca passa essa raiva. Ela tem raiva por um dia, por 2 dias, por um mês, por um ano, por 2 anos, por 4 anos. E essa raiva fica e ela não passa. Bom, pessoal, o que vocês acham disso? É horrível. Olha, eu estou falando para vocês. A pessoa que tem essa raiva contra Deus, ele é desesperado, ele eu vou tentar falar aqui um pouco sobre inferno, tá? Pessoas que vão para o inferno e o que tem a ver o inferno? Imagina que você tem aqui uma pessoa, ela acha que ela é o centro do universo e é ela que fala o que é certo e o que é errado. É ela que declara o que é certo e errado. Não é Deus que declara o que é certo e o que é errado. É que ela tem o poder de fazer isso, tá bom? Daí ela vê um outro cara aqui e ela fala assim, esse cara aqui me deve não sei o que, tá? E colocou na cabeça que esse cara deve alguma coisa para ele. Ele pôs isso na cabeça. Ele acha que ele é o certo. Ele decretou, ele é Deus. Então esse cara aqui, ele é Deus para si mesmo. Deus para si mesmo, tá bom? Deus para si mesmo. Então ele se vê como Deus e ele decretou que esse cara aqui deve alguma coisa para ele. Só que esse cara aqui não vai pagar, tá? Então ele, como ele é Deus para si mesmo, além de ele ter julgado o cara, ele quer matar o cara, né? Aí ele começa a fazer tudo de mal aqui contra esse sujeito. E ele faz de conta que ele tem outras pessoas, tem a família dele, tem outros conhecidos dele, e ele quer colocar todo mundo aqui que ele conhece contra essa pessoa. Mas na hora que ele faz isso, ele, mesmo as pessoas que estão aqui, né, debaixo dele, acabam olhando para ele e acabam até, digamos, tendo um pouco de medo, pavor, e acabam também se afastando desse cara. Esse cara vai se tornando cada vez mais sozinho, fechado no seu mundo, né, que ele é Deus para si mesmo. Ele vai se tornando cada vez mais desesperado, angustiado, cheio de raiva, rangendo os dentes. Isso daqui não é um inferno, pessoal? Vocês não acham que isso é um inferno? Então, isso é uma amostra de inferno, tá? Aí o sujeito, ele pega, ele morre sem Jesus no coração, vai para o inferno. E todo esse inferno que ele já começou aqui na Terra, ele cresce na vida dele, entendeu? Quer dizer, vira o inferno, ele é horrível, tá legal, pessoal? Ou seja, o que eu quero falar, creiam em Cristo, não tornem Deus para si mesmo, que Jesus liberte. Se você tem essa história de Deus para si mesmo, liberte-se, que Jesus te liberte disso, tá legal? Deixa eu continuar então. Vou continuar a falar um pouco sobre angústia, porque dentro do inferno a gente entende aí que tem angústia. Eu fui procurar um pouco sobre o que é angústia, tá bom? E aí tem uns filósofos, né, que vão falar sobre angústia. Sei lá, um tal de Sartre. Tem uns filósofos aí que estão falando sobre angústia, tá bom? E me pareceu que muitos filósofos aí acabaram relacionando a angústia com a liberdade em fazer o que se quer fazer. Acabaram relacionando o livre-arbítrio com angústia. Eu nunca tinha pensado nisso, mas aí o sujeito, ele acha que ele tem a capacidade de fazer o que ele quer fazer, né? Assim como, digamos, quem tem realmente realmente é livre na capacidade de escolha, que eu entendo, Deus, ele é livre realmente. Cada um de nós estamos limitados, né? Eu teria que definir aqui livre-arbítrio para vocês, mas eu não vou entrar nisso, que isso aqui é muito filosófico, tá bom?
Tá, então, mas tem gente que relaciona essa liberdade com angústia. E aí como é que funciona isso? Então, não sei se foi o Sartre, sei lá, um filósofo, falou assim: o sujeito tem, ele se vê livre para se atirar no abismo sabendo que vai morrer. Ele acha que ele tem a liberdade de se atirar no abismo mesmo sabendo que ele vai morrer. Ou seja, isso causa angústia nele. Será que ele é livre de fato? Será? Bom, não sei. Mas a liberdade, dependendo de como uma pessoa entende que seja liberdade, por exemplo, você lembra que eu estava falando dessa história do sujeito ser Deus para si mesmo? Ser Deus para si mesmo. Ele é seu próprio Deus. Então a pessoa aqui ela é como se fosse o rei, o centro do universo, tá? Então ela tem a liberdade, ela acha que ela tem a liberdade de fazer o que quiser, então ela vai seguir o seu próprio caminho. Só que quando uma pessoa resolve seguir o seu próprio caminho, causa uma certa angústia nela, porque todas as decisões que ela está tomando com base nela mesma, ela não sabe de fato o que essas decisões vão... aonde que essas decisões vão levar essa pessoa. Por exemplo, ela não sabe que se ela caminhar para cá, ela cai no abismo e morre, ou se ela caminhar para cá, acontece isso ou aquilo. Para ela tem uma certa angústia na tomada de qualquer decisão, porque tudo depende dela, entendeu? Ela é Deus para si mesma, tudo depende dela. E qualquer decisão que ela toma, ela pode estar se autodestruindo, tá legal, pessoal? Então, agora imagina, um sujeito que ele é cristão, ele pode pensar assim: eu posso seguir qualquer caminho, mas eu resolvi não seguir qualquer caminho. Eu resolvi trilhar aqui o caminho, né? Que Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu resolvi trilhar aqui o caminho, eu resolvi fazer a vontade do Senhor. Aí quando a gente fala assim, o cristão ele resolve fazer a vontade do Senhor, ele é um babaca porque não consegue tomar decisões próprias, ele tem que acreditar que existe um Deus tomando decisão por ele. Vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho certeza que se um sujeito ele caminha, né, com Cristo, ele tem muito menos angústia, porque ele crê que tem aqui a mão do Senhor, digamos assim, a mão do Senhor, que está segurando ele e está sustentando ele à medida que ele caminha. Ele tem muito mais paz, muito mais segurança, enquanto esse cara aqui que está cheio aqui de liberdade, vários caminhos que ele pode seguir, ele tem angústia, tá legal? Isso daqui tem tudo a ver com inferno, tá legal, pessoal? Então vamos continuar aqui. Bom, como se comporta aquele que lê a palavra, né? Aí continuando, aquele que foi atingido pelo evangelho, como é que ele deveria se comportar? Então perguntou Jesus: vocês entenderam todas essas coisas? Sim, responderam eles. Ele lhes disse: por isso todo mestre da lei, instruído quanto ao reino dos céus, é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. E aí eu andei procurando comentários a respeito do que seria isso, né? O dono da casa, ele está relacionando com o mestre da lei. Todo mestre da lei é como o dono de uma casa. Isso que está bem claro no texto, certo? Então, todo o dono da casa é aquele que aplica a palavra, aquele que entende, aquele que foi instruído, aquele, digamos, seja o discípulo de Jesus que foi instruído na palavra. E aí o que acontece? Ele é como dono da casa que tira do seu tesouro, e aqui a tradução foi tesouro, mas talvez uma outra tradução seria armazém, um lugar onde você, por exemplo, poderia estar guardando comida, tá? Então vamos seguir por essa linha do armazém, lugar onde você guarda comida. Então o dono de uma casa que tira, digamos, como se fosse da sua geladeira, né,
alimentos frescos e alimentos já que estão há um certo tempo na geladeira, tá bom? Vamos pensar assim, tá? Então, ele é como o dono da casa que tira comida fresca ou comida que foi guardada há mais tempo, tá bom? E isso vai, então imagina que chegou uma visita na casa desse sujeito e ele vai procurar adequar a comida, né, para aquela visita que chegou na casa dele. Então esse é o que é o mestre da lei, instruído quanto ao reino dos céus. Esse é o que ele sabe retirar da palavra de Deus aquilo que ele precisa para viver, tá bom? Então, como se comporta aquele que lê a palavra? O evangelho, né, que alcança o pecador, deve ser aplicado em sua vida. Então, eu que fui alcançado pelo evangelho, pelas boas novas, pela palavra do Senhor, eu devo aplicar essa palavra em minha vida. Eu devo ter uma nova vida em Cristo e devo saber aplicar a palavra de Deus em minha vida. No entanto, o evangelho, né, a palavra do Senhor, ele não contém detalhes para uma pessoa. Por exemplo, você deve casar com Maria ou Cristina, né? Não tem esse tipo de informação dentro da Bíblia, né? Então, o que a pessoa tem são princípios. A palavra de Deus fornece princípios que vão nortear aí a nossa vida, vão nos guiar no caminho do Senhor, né? Bom, então, terminando, qual é o centro do Evangelho? Eu falei para vocês, nós somos pecadores, precisamos né, de Jesus, nós necessitamos de que Jesus tenha morrido na cruz pelos nossos pecados. Era eu que deveria estar na cruz, era eu que deveria estar no inferno, né? Mas Jesus morreu na cruz pelos meus pecados para que eu tivesse a vida eterna. Isso é o centro do Evangelho, certo? A segunda pergunta, o que o Evangelho tem a ver com inferno? Se eu não cresce em Jesus, eu não me arrependesse dos meus pecados, não olhasse para o Senhor, não entendesse que os meus pecados foram carregados pelo Cordeiro de Deus, né, que tira os pecados do mundo, em particular os meus pecados, se eu não entendesse esse tipo de coisa, eu pessoalmente estaria no inferno. Por quê? Porque Deus é justo. Deus é misericordioso, sim, mas não é uma misericórdia do tipo, deixa pra lá, entenderam? Ele fez isso, ele matou minha filha, deixa pra lá. Não. Deus não é justo, assim como, tudo bem, eu sou bonzinho, então eu não faço justiça, eu deixo tudo pra lá. Eu não busco justiça, não busco nada. Mesmo que matem os meus familiares, eu não ligo. É claro que Deus não pensa, não age dessa forma. Deus, ele é justo. Ele faz justiça. E aqueles que não olham para Cristo, para a salvação que o Senhor provê, né? Para Jesus é o Jeová que salva, né? Para aqueles que não olham para Jesus, o que acontece? Para aqueles que não aceitam o Evangelho, o que acontece? Eles vão para o inferno. O que tem a ver o Evangelho com o inferno? Aqueles que não aceitam o Evangelho, que não aceitam a Cristo, eles vão para o inferno, né? E eu falei para vocês aí que o inferno tem tudo a ver com a pessoa ser Deus, né? Ela é o seu Deus, ela caminha fazendo sua vontade, ela é um rebelde contra o Senhor. Eu já falei isso. Então, como se comporta aquele que aceitou a palavra? Aquele que aceitou a palavra, ele busca na palavra, na Bíblia, ele busca no Senhor
como agir no seu dia a dia. Ele tira do tesouro da palavra, ele tira do seu tesouro, ele tira do tesouro, ele tira, por exemplo, da geladeira, né? Ele tira os alimentos que vão servir para o momento que ele está vivendo agora. Então, por exemplo, eu estou em um certo momento aqui na minha vida. Então, queira Deus, queira que o Senhor, né, me dê sabedoria para eu estar retirando da palavra dele, né, aquilo que eu preciso para estar vivendo no meu dia a dia, que eu tome as decisões segundo a palavra. Ou seja, o Evangelho, a palavra, né, o Evangelho é como aquela rede que veio e me pegou, né, e eu criei em Cristo, e aí pelo fato de eu ter crido em Cristo, né, pelo fato de eu ter sido, digamos, assim, agarrado pela rede, né, um peixe, fui agarrado pela rede, né, vamos fazer aqui a rede. Então vamos supor, aqui tem uma rede, e aqui tem eu de peixinho. Aí a rede pegou, o Evangelho aqui me pegou. E eu criei no Evangelho, eu vi Jesus como meu Salvador. E agora eu fui modificado pela palavra, não só eu fui modificado, como estou sendo modificado pela palavra do Senhor. A palavra do Senhor é que tem me norteado agora. Não estou falando que eu viva em perfeição, mas a palavra do Senhor tem transformado a minha vida e eu gradativamente tenho sido modificado pela palavra. Então eu acredito, né, creio eu, que eu seja um peixe salvo, um peixe bom. Então, peixe bom, um peixe salvo, né? Peixe salvo. Sou um peixe salvo pela misericórdia do Senhor. Porque pela misericórdia do Senhor, pela própria misericórdia do Senhor, eu fui levado a crer em Jesus. Queira Deus que isso que aconteceu comigo seja o que tenha acontecido com você, e se não aconteceu isso com você, que esteja acontecendo isso contigo, certo? Que você seja pego pela rede e seja aí transformado em um peixe bom, em um peixe salvo, tá bom? Então é isso daí, acabou.